Olá, tudo bom? Eu sou o Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chakra sacral ou umbilical. Bom, gente, antes de começar esse vídeo é importante falar que esse canal ele não tem nenhuma base religiosa. Então o que a gente traz aqui é informação para que você possa se libertar de qualquer tipo de alienação, seja ela alienação religiosa, do sistema, né, sistemática, seja, não importa, qualquer tipo de tabu, qualquer tipo de crença. A nossa intenção é quebrar dogmas, a nossa intenção é quebrar e fazer com que você seja um ser capaz de se expandir, de viajar, de se libertar, né? E é importante falar sobre isso porque, como a gente fala muito sobre parábolas, às vezes eu trago analogia, e geralmente eu trago analogia como o nosso canal, a maioria dos nossos seguidores são brasileiros, e o Brasil, ele foi violado religiosamente com a religião do cristianismo, né? Foi trazida pelos europeus para o Brasil e foi imposta como realidade. Então é o que a gente tem como referência religiosa. Então eu uso a religião cristã como base apenas para conhecimento, apenas para referência, para que vocês entendam os arquétipos. Eu poderia usar os arquétipos de, por exemplo, nós estamos falando aqui da ativação dos chakras. Eu poderia usar os arquétipos Indo-Brahmanes, que são a origem dos chakras, né? A origem hindu. Mas vocês não compreenderiam, vocês não entenderiam o que eu estaria falando se eu usasse arquétipos. Então a gente fala dos arquétipos que são acessíveis para todos os brasileiros, que mesmo aqueles que não são religiosos vão saber do que eu estou falando, né? Então é por isso que a gente usa às vezes analogias que são feitas entre a Bíblia e o mundo da mecânica quântica, usando sempre livros religiosos como livros de estudo da mecânica quântica e não sobre estudo da religião. Para se religar com Deus, religião, religare, a gente só precisa da nossa centelha divina que já está lá dentro. Nenhuma religião vai te dar isso. Ela depende de você, tá? Então isso é muito importante para começar. E aí a gente começa o nosso vídeo falando sobre, então, o chakra umbilical, sacral. Esse chakra é o segundo chakra de baixo para cima, lembrando que existe uma energia que está em busca da consciência de valores elevados, né, voltando para casa lá no céu, e essa consciência, ela faz com que a gente, ela está buscando lá, né, os valores elevados. Então ela ativa os chakras de baixo para cima, sempre nessa ordem, de baixo para cima, e nós estamos hoje falando do segundo chakra, que é o chakra sacral, que está a mais ou menos 4 dedos para baixo do umbigo, e é por isso que é chamado de chakra umbilical também. Mas é sacral o nome dele, porque ele vem do sacro, e o sacro, a palavra sacral significa sagrado, porque este é o único chakra que é capaz de criar a vida, né? Esse chakra, quando ele é ativado, ele tem aí a energia da Kundalini criadora. A energia da Kundalini criadora é a energia que vai trazer a possibilidade de todos os fluidos do corpo para que você possa gerar uma vida. Seja você homem ou seja você mulher. Se você for homem, você vai ter a possibilidade de criar espermatozoide. Se você for mulher, você vai ter a oportunidade de criar óvulos. E todos os líquidos, fluidos que estão relativamente conectados a esse órgão são os fluidos que dão vida. Por isso que é chamado de Kundalini criadora. Este mesmo chakra é o chakra que faz o Tantra acontecer, a energia Kundalini Tântrica, que é a mesma energia, porém no lado ter, que seria o prazer. Então quando você sente o prazer na pele, a pele, lembra que a pele é carnal, então isso é a parte do ter, a parte do yin e yang seria a parte do sombra, o equilíbrio sombra, né? Que não tem nada de errado, tá, gente? Pode ter prazer, pode sentir, não tem problema nenhum. Seja você sozinho, fazendo lá o seu toque, ou você com o seu parceiro, com a sua parceira, fazendo a ativação desse chakra. Dá pra fazer milhões de coisas com esse chakra, porque esse chakra é o único que traz o sentido literal à palavra, sentido de sentir, sabe? Não sentido de tato, fato e olfato. Não tô falando de sentido de sentimentos, que a gente vai falar sobre isso já já.
O chakra, quando esse chakra é ativado, ele pode estar ativado no lado ser, que seria a energia Kundalini criadora, criando vida, né? Que é onde você consegue ali fazer a conexão com a energia e trazer essa manifestação para a vida, manifestando casa, carro, apartamento, para aquelas pessoas que querem isso, e manifestando qualquer coisa que você queira ter como objetivo de vida, tá? E isso serve para coisas abstratas também. Por exemplo, amor, né? Eu quero encontrar um amor, então você ativa esse chakra e no momento do clímax, que não tô falando do orgasmo, tá, gente? Tô falando de um clímax que você sente lá dentro, dá vontade de chorar, porque é muito boa a energia, que não é orgasmo, não tem nada a ver com sexo aqui. Nós estamos falando, tem duas partes, nós estamos nessa parte aqui, ó. Essa parte é a parte sexual. Nós estamos na energia criadora, que é a que cria, cocriação, manifestação, que é onde eu sempre bato no martelo, não precisa de ferramenta nenhuma para isso. Porque a partir do momento que você consegue ativar esse chakra e fazer com que o seu corpo chegue nesse estágio, você já está criando a sua própria realidade. Esse é o clímax da maior criação de realidade do planeta, do universo. Lembra? Filhos de Deus, deusinhos somos, filhos de Criador, criadores somos. Então você vai lá e cria o teu próprio universo com isso. Você precisa desse clímax, tá? Esse clímax que é energia. Desse aqui que nós estamos falando agora do sexo, que é o que tem o toque, que você precisa do toque para poder ativar todos os chakras, né? Aí seria a Kundalini Tântrica, que não é materializadora. Ela materializa? Sim, ela manifesta. A única coisa que ela manifesta é hormônios no seu corpo. Então ela cria ali os hormônios que vão lubrificar o teu corpo, que vão fazer com que você tenha mais saúde, mais energia, mais disposição para a vida, menos dor de cabeça, menos doenças, porque esses hormônios equilibram as doenças do corpo. Então é muito importante que você entenda essa diferença para que você possa compreender melhor esse chakra, tá? Agora, o que eles não são? O que esse chakra não é? Essa vai doer em muita gente. É assim, ó. De acordo com o sistema Indo-Brahmani, que é o sistema lá da Índia, nós temos 7 chakras para nos conectar com o todo. Porém, na realidade, eles não para você aprender isso, você vai ter que fazer os cursos lá de Reiki, para quem faz Reiki, né? Os cursos de Reiki super avançados. Então tem o básico, tem aquele que é intermediário, tem o mestre e tem aquele que é para ser professor. Nesse para ser professor, você aprende que na verdade o nosso corpo está repleto de chakras. Nós temos um chakra em cada ponta de cada dedo. Nós temos vários chakras em volta da cabeça. São muitos chakras que nós temos no corpo e esses chakras fazem com que a gente ative pontos de energia. A medicina oriental chinesa explica sobre a acupuntura. A acupuntura nada mais é do que pontos de energia que nós temos no corpo. E acredite se quiser, cada um daqueles pontos são um chakra diferente. Nós temos milhões de pontos energéticos no corpo. Inclusive dá para você descobrir alguns na sua própria casa, para quem tem aquela arminha. Existe uma arma que você compra, eu não sei como chama em português, mas é um massageador. Parece uma arma, mas é enorme, é grande assim, grandona. E você vai massageando assim o seu corpo. Se você tiver paciência para você colocar ele tranquilamente assim no teu corpo e andando devagarinho, você vai achar todos os pontos, inclusive os pontos de Feng Shui que fazem com que você não consiga se movimentar. Então, eu tenho aqui na minha casa, então eu fiz o teste, eu mesmo procurei os pontos porque eu estudei, então eu falei, bom, se existem os pontos, eu tenho que achá-los. E eu achei alguns deles, que faz com que se você ativar o ponto, você chegar no ponto, você não consegue mais se mexer. E aí entra toda aquela história de Hollywood, que é quando aqueles mestres de Kung Fu, eles batem em alguns pontos do peito da pessoa e a pessoa cai lá quase que morta porque ela não consegue nem se mexer mais. Nada mais é do que a ativação desses chakras. E aí existem muitos, então a gente sabe que são mais do que 7. 7 são os principais para fazer a conexão com o todo e entrar lá no mundo espiritual e ter as visões, receber as informações. Então a gente sabe que a gente depende dos 7, que são o número sagrado, né? 7 é o número sagrado, é o número da perfeição divina. Então 7 a gente sabe que é para se conectar com o todo, com o universo, com a mãe Matrix, enfim, com o nome que você quiser dar.
tá? Agora, o que que o chakra sacral não é, que é o mais importante falar aqui? O chakra sacral não é ligado às emoções, como muita gente por aí fala. O plexo solar que é ligado às emoções, não o sacral. O sacral, o umbilical, ele só é ligado à materialização. Só, mais nada. Não tem mais nada ali. Ele está ligado com outros chakras que fazem outros trabalhos. Mas não está ligado às emoções. As emoções estão ligadas somente no plexo solar. Então, quando você ativa o plexo solar, você vai ativar as suas emoções. As emoções, passado, presente e futuro, de acordo com o Ouroboros lá, aquela cobra que come o próprio rabo, porque o mundo não para, o tempo não para, só nós aqui no planeta Terra que temos consciência de tempo, porque nós, na verdade, precisamos contar os dias, mas o tempo para a mecânica quântica não existe. A gente pode voltar, ir para frente, para trás, a hora que a gente quiser, de acordo com a mecânica quântica, tá? Então, plexo solar é que vai ativar as emoções, mas a gente não tá falando dele aqui hoje, a gente tá falando só do sacral. Eu só tô explicando para vocês que o sacral não é emoções. Outra coisa que o sacral não é, criatividade. As pessoas acreditam que o sacral umbilical vai ativar a criatividade na pessoa. Não vai. A criatividade, ela está em outro plano ali do teu corpo, que pode ser usada com o sacral a partir do momento que você entra nessa história aí de Kundalini tântrico, porque você precisa usar a sua criatividade para poder descobrir onde que estão os prazeres no teu corpo. Né? Então, assim, você vai tocando e vai se descobrindo. Né? Então, isso é o se descobrir, é conhecer a você mesmo. Saber o que você gosta, o que você não gosta, para quando você tiver um momento íntimo com alguém, você saber o que fazer. Ou o que não fazer. Né? Então, mas isso não é criatividade, isso é uma descoberta. Né? Tem a ver, são irmãos gêmeos, mas não são a mesma coisa. Não são a mesma pessoa, percebe? Não é nem criatividade, nem emoções. A criatividade, que está ligada com a dança, com o movimento, está no chakra básico, lá embaixo. Lembra disso. Porque a dança, o movimento, faz parte do fogo. Então, quando você está dançando, está se movimentando, você está ativando o chakra básico, o primeiro chakra. É uma das formas de ativar o chakra básico, tá? Você precisa ativar o chakra básico para fazer toda essa conexão e entrar no mundo da expansão de consciência. E essa expansão de consciência que eu tô falando, quando a gente fala de expansão de consciência, é muito importante que você entenda uma coisa. A expansão de consciência nos faz expandir o conhecimento, certo? Essa expansão de consciência que eu tô falando é a expansão de consciência que quando você vai ativando os chakras, não tem mais a ver só com o conhecimento, tem a ver com fazer parte do todo. É como se você tivesse, é quase como se, assim ó, nós nascemos, uma consciência tomou conta que se manifestou no corpo, né? Então uma consciência que veio de cima e tá subindo de volta para cima e tá se evoluindo. Então uma consciência que se manifestou no corpo. Quinta essência manifestada, se manifestou como Roberto, né? Quando a gente faz a meditação chácrica de cada um dos chakras, a gente vai fazendo ali a ligação de cada um dos chakras e é quase como se você deixasse o corpo aqui e voltasse pro todo. Só que são alguns segundos só, é alguns minutos. Parece uma eternidade. Quem fez experiência xamânica sabe do que eu tô falando. Você entra lá naquele mundo, por isso que é muito difícil chegar no estágio de nirvana, porque quando você entra lá nessa consciência, você fica tão abobado com o que você vê lá, que você esquece de continuar meditando, porque se você continua meditando, seu corpo vai ficando cada vez mais leve, e aí você, é óbvio, vai chegar um momento que a energia do Brahmastra, que é do Kundalini que está subindo ali, ela vai fazer você levitar. Mas não é que você está levitando porque você ficou leve, é porque a energia foi forte o suficiente para te subir. A vibração, lembra que existe uma vibração? Existe, eu já falei sobre isso, existem alguns experimentos no mundo que colocam o som, e aí você coloca ali em cima do som alguma coisa e essa coisa fica ali vibrando. A gente fala vibrando, mas não é levitando. Parece que tá levitando, mas não tá. O que está acontecendo, na verdade, é que uma energia está subindo. Para quem acompanha, eu acompanho porque eu adoro, as artes artísticas, as artes de música e espetáculos de dança da China. Eles fazem, agora eles não fazem mais, eles estão parando porque é muito caro. Né? E o mundo está passando por uma crise. Né? Mas eles faziam antigamente esses espetáculos onde as pessoas levitavam, a pessoa pulava assim e aí ela saía voando, e assim, não tinha nada, você passava a mão assim, não tinha nada embaixo deles.
Como que eles faziam aquilo? Através de metal. Então existe uma energia, a energia do imã, né? Então o imã, aquele imãzinho que a gente tem quando a gente é criança, que a gente gosta de brincar ali com o ferro. Então, aquilo lá, eles descobriram que você consegue colocar o imã e usar aquela energia contra o imã, que nada mais é do que uma vibração, a gente não vê, mas tá ali. É o Wi-Fi da vida. É um dos Wi-Fis da vida. E eles descobriram que existe uma quantidade que você coloca na roupa, que quando você vai e deita sobre aonde está ali os ímãs, de lado contrário, ele repulsa. Então você vai flutuar, dependendo do peso, é claro. Esses espetáculos viraram assim referências no mundo por conta da qualidade, né, das pessoas voando, das pessoas flutuando, de pessoas que, sei lá, sabe quando você fica abismado de ver? Então, eles descobriram isso. Essa energia é uma energia que igual a energia de Kundalini que está fazendo a pessoa vibrar. Parece que a pessoa está levitando, mas na verdade ela só está indo contra a energia, porque a energia está fazendo ela subir. A mesma coisa acontece com o Kundalini. Então, quando o Kundalini ativou o primeiro chakra, chakra básico, ligado à terra, ligado à dança, ligado ao fogo, ao movimento, chega no segundo estágio, que é o chakra sacral, a primeira coisa que você sente é a tripa dando uma revirada, porque esse chakra está na tripa, é a tripa, na verdade. Se você não tiver as tripas, não vai funcionar, porque as tripas estão ali para... Quem conhece um pouquinho do corpo humano sabe que as tripas elas vão dando várias voltas, né? Então, é praticamente como se fosse um ninho de cobra ali dentro do seu estômago, né, para fazer com que a comida chegue até onde ela tem que chegar. Esse ninho que tá ali, ele fica todo como se fosse uma gelatina, todo mole assim. E esse chakra fica bem ali no meio, esse ponto de energia fica bem no meio das tripas. Por isso que chama vísceras, né? Em inglês a gente fala vísceras. As vísceras, quando você entra num lugar, se esse chakra estiver alinhado, balanceado, corretamente energizado, se você entra num lugar que você não deveria estar lá, na hora a sua tripa dá uma mexida e fala pra você, sai daqui. Você sente aquilo. É uma coisa, é visceral o negócio. Isso funciona para todo mundo que esteja com o chakra sacral ativado. Então, se o seu sacral estiver ativado, alinhado, energizado corretamente, você com certeza vai saber se alguém está mentindo para você, se a pessoa não está mentindo para você, ela está falando a verdade, se você deveria ficar ali, se você não deveria, porque ele te fala, fica ou vaza. Ele só te dá duas respostas, é sim ou não. É a única coisa que ele faz. E nesse caso, é justamente para poder te falar o que você deve fazer. Você percebe quando a gente fala que esse chakra é o chakra mais importante em termos de cocriação, mas ele não faz muita coisa, ele só te dá sim e não. Quando você ativa ele para ter manifestação, ele pode manifestar duas coisas: cocriação de vida, que você pode cocriar o teu universo, ou os hormônios, fazer a coisa ali, o teu carro estar devidamente em dia, né, com o óleo do corpo, digamos assim, o óleo da mecânica ali, do motor. Só isso, ele não faz mais nada. Essa parte de consciência, essa parte ele não tem consciência nenhuma. É que a gente não pode se aprofundar muito para não confundir as pessoas. E isso quando eu dou o curso lá de 4 dias, a gente fala muito sobre isso. Mas, só para você ter uma noção, existe colado, ligado no sacral, existe um centro de consciência, que é outra coisa, que é o baço. Então a gente tem o baço, que é um outro chakra, que é o centro esplênico. Esse sim é o centro de consciência. Ele te dá consciência da vida. Ele faz com que você... É até difícil de falar sobre isso. Ele te dá o teu é uma bússola para te dar um bem-estar na vida. Centro de consciência. Não tem nada a ver com o sacral. O sacral nada mais é do que o chakra que vai te dar a possibilidade de manifestar qualquer coisa. É ele que vai fazer isso. Porém, lembra disso, isso é importante. 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Então, quem assistiu muito filme de bruxa aí sabe do que eu tô falando. As bruxas, quando elas vão fazer um ritual, ela não tem que ter os 4 elementos ali? Vai ficar mais fácil, pra quem conhece filme de bruxa, vai entender do que eu tô falando agora. Quando você vai fazer lá um ritual... como que fala isso em português, meu Deus? Não é brúxico, um ritual. Quando você vai fazer um ritual lá de magia, uma magia, pronto.
Quando você vai fazer uma magia, você tem que ter lá terra, ar, água e fogo, os 4 elementos. O 5º elemento é a quintessência que vai descer e vai manifestar. Isso já ficou claro, né? Então, esse 5º elemento, ele é o elemento que quando chega no chakra sacral, ele manifesta. Então o chakra é como se fosse uma casa de aluguel. Todo mundo precisa de uma casa para morar, mas ninguém tem uma casa. Então a gente aluga uma casa, né? E tá lá a casa, a gente mora nela, só que ela não é nossa. Quando chega a energia, e a energia ativa esse chakra, a casa não passa a ser nosso, mas passa a ser... É difícil de explicar isso, gente. Você passa a ser... É como se essa casa... Primeiro você está dentro da casa, e quando ele é ativado, você faz parte da casa. É como se o chakra fosse você, e aí ele ativa e ele pode se manifestar. É mais ou menos isso que acontece. Tá? É assim. Deixa eu tentar achar uma outra forma de explicar isso aqui. Esse chakra é o chakra que vai te dar a possibilidade de criar vida, mas isso já ficou claro. De gerar uma vida ou de manifestar as coisas. Não tem muito como se aprofundar mais do que isso. Porque pra gente se aprofundar mais do que isso, a gente precisaria falar de outras coisas que eu não posso falar aqui. Mas, só pra você entender assim, ó. Nós temos a casa, pronto. A casa de aluguel. Nós estamos morando numa casa de aluguel. A casa não é nossa, mas os móveis são. Você percebe? Os móveis são justamente aquilo que vai se manifestar quando a energia tocar ali no chakra. É mais ou menos assim que funciona. Então a energia, você tem todos os elementos dentro de você. Lembra que a gente é um vórtice. Um vórtice de energia, porque a energia está passando o tempo todo, o Wi-Fi do universo está passando o tempo todo dentro da gente. Então de baixo para cima, sentido anti-horário, ativou o chakra está rodando no sentido horário, mas a energia no sentido anti-horário, tá? Então ela continua o tempo todo no sentido anti-horário, o chakra no sentido horário, estabelecendo o quê? Yin e Yang. Um vai de um lado, o outro vai do outro. São duas forças opostas. Isso cria o vórtex, acho que em português chama vórtice. O vórtice para manifestação. Só que essa manifestação só chega quando os 4 elementos estão em ordem. Nós somos os 4 elementos, lembra disso. O corpo de um ser humano, ele já tem os 4 elementos e mais o 5º, que foi a manifestação que se manifestou na gente. Então a gente é praticamente, isso também está na Bíblia, falando sobre o vaso de Deus. Você é um vaso de Deus, né? E nós somos um vaso. E esse vaso está pronto para receber Deus. E quando recebe Deus, se manifesta. Só que só se manifesta quando o chakra sacral está ativado. Ficou muito confuso? Não dá pra explicar em 30 minutos, mas é o que eu tô tentando fazer. Porque é muito longo essa explicação. E eu não posso ficar a vida inteira falando de uma coisa só, senão a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar a critério de você que tá ouvindo e pesquisar várias fontes, preferencialmente em inglês, em outros idiomas, pra poder... Roberto, eu não sei, pra poder entender. Roberto, eu não sei inglês. Olha, nós não somos quadrados. Existe uma coisa chamada Google Translator. Vai lá no Google Translator e traduz. Copia o texto, coloca lá em inglês, pede para traduzir em português, leia o texto em português e dê sentido a esse senso, a esse texto. Vai ser a melhor forma que você vai ter de não ficar nas mãos de charlatões que estão querendo te alienar com um conhecimento que não existe. Faz sentido? É isso. Mas, basicamente isso. Esse chakra ele não serve para muitas coisas além da manifestação. Ou seja, o simples fato dele manifestar já dá ali poder suficiente para ele. Esse é o chakra mais importante em termos de manifestação. Então uma pessoa que não ativa esse chakra nunca vai manifestar nada na vida dela. Faz sentido? Como que você ativa esse chakra? Você precisa primeiro ativar o básico. Lembra que vai subindo de baixo para cima. Importante falar que as duas polaridades dos chakras, uma depende da outra. Então nós temos lá embaixo o chakra básico, fazendo referência à terra, lá em cima o chakra coronário, fazendo referência ao céu, que é o que dá a consciência do divino. Esses dois são duas polaridades, duas forças completamente diferentes. Quando a pessoa não tem esses chakras ativados, ela tem problemas no corpo, né? E problemas que eu quero dizer, geralmente ela tem o intestino que não para, é o tempo todo solto, ela tem que ir no banheiro o tempo todo. E quando eu falo de ir no banheiro o tempo todo, gente, eu não tô falando de fazer xixi e fazer cocô, não.
Eu tô falando de ter aquela diarreia braba mesmo, que a pessoa é o tempo todo. Geralmente, existem alguns estudos agora, isso é muito legal, pessoas como eu têm vontade de saber por que determinadas doenças acontecem. E aí, como o plano da consciência tá chegando, as pessoas que têm essa consciência em busca de cura, de energia, da mecânica quântica, eles querem fazer exames, estudos para descobrir por que aquela pessoa que tem aquela doença, como é o corpo energético dela. E aí eles estão descobrindo que pessoas que têm a doença de Crohn, que é no colo que fala, né? No cólon. Acho que é no cólon. Nas tripas. Pessoa que tem a doença nas tripas ali, que a tripa não para a comida de jeito nenhum, essas pessoas elas não têm o chakra ativado. São pessoas que se alimentam de energia da forma errada. Energia que vem de baixo para cima, lembra disso? Então essas pessoas acabam manifestando doenças no intestino. Então se você tem uma doença no intestino, uma doença ali eu não sou médico, tá, gente? Eu tô falando uma coisa que são pesquisas que eu leio muito sobre isso e é uma coisa que não custa tentar. Se você tem problema no intestino, a melhor coisa que você pode fazer, além de seguir o que o médico está mandando, lembrando que o sistema farmacêutico é um sistema que manipula a gente, então a gente faz para curar o corpo, mas a alma, que é onde está a origem dos problemas, porque todos os nossos problemas se iniciam na alma e vai somando até somatizar, a alma é que deve ser curada. Se você não curar a alma, os problemas nunca vão parar. Ele resolve durante um tempo e depois ele volta. Então, como que você faz isso? Meditação. Aprende a meditar. Existem cursos gratuitos na internet ensinando como se meditar da forma correta. Pode meditar deitado, pode meditar sentado, pode, mas é melhor sentado e de pé. Porque quando nós estamos de pé, nós ficamos em conexão com o todo, fazendo com que todos os chakras estejam alinhados e que a energia suba. Então a energia que está subindo, lembra disso? A energia que está subindo, ela vai se alinhando com os chakras. Na verdade, é uma espiral, né? Se alinhando com os chakras até subir, porque a energia está subindo. Lembra que a consciência está buscando valores elevados. Valores elevados só pode vir de cima, não pode vir de baixo. Não é valores inferiores, é valores elevados. Então a energia só pode subir. Né? A energia que está descendo a gente não quer ela. Então nem pense nisso. Tá? Ativou essa energia, você automaticamente, através da meditação, está lá sentado, deitado, ou de pé, sentado ou de pé, você está de pé em conexão com o todo. Por que não pode fazer deitado? Porque quando você deita, todos os seus chakras ficam na mesma altura que o seu ânus. Então fica na altura anal. A altura anal, só o animal é assim. É um instinto animalesco que tem na cama. Por isso que quando a gente está na cama, né, falando de relação sexual agora, tem um ditado que fala assim, olha, na cama não existe segredo. Por isso, porque na cama nós somos animais. Porque nós estamos deitados e todos os chakras estão alinhados com o ânus. É como todos os animais que andam de quatro. Você percebe como isso é importante? É pra gente entender o valor da evolução humana, que a gente não entendeu ainda. Tem muita gente que não entendeu o quão é importante o fato da gente estar de pé. As pessoas não entenderam isso. Tem gente que dá muito valor de ficar na cama. A pessoa quer dormir o dia inteiro, quer ficar na cama o dia inteiro. A pessoa nem imagina o quanto de ruim ela tá fazendo pra ela mesma ficando deitada. Porque a evolução só acontece quando você tá de pé. E nós já estamos de pé, nós podemos já ficar de pé. Tem animais que levantam durante o dia, mas voltam para baixo depois de volta, né? Que nem os ursos, por exemplo. Aqui no Canadá é muito comum você ver os ursos andando de quatro e quando eles encontram algo, olha que interessante, quando eles encontram algo que eles gostam ou que eles querem, eles ficam de pé. Evoluiu. Então, evoluiu, agora eu consigo aquilo que eu quero. Olha que interessante essa analogia que a gente faz. Se a gente observar a natureza e a gente copiar isso para nós como seres humanos, a gente vai perceber que a natureza está mais evoluída do que nós, porque nós já nos colocamos de pé, mas nós não estamos buscando a consciência. Os seres humanos, às vezes, eles ficam de pé porque eles encontraram a consciência. Olha que lindo isso, gente, que profundo isso. Então, quando você estiver lá na sua cama e você falar, hoje eu vou dormir o dia inteiro, não durma o dia inteiro. Você quer descansar um pouco? Descanse, mas não o dia inteiro. Levante-se, fique de pé. Quanto mais de pé você ficar, melhor é, e quanto menos parte do sistema, lembra disso? Porque existe todo um sistema que está alienando a gente para que a gente não pense nisso. Se a gente começar a pensar sobre isso, se a gente tiver tempo de pensar sobre isso, a gente vai se libertar e eles não querem que a gente se liberte, tá? Então, bom,
Basicamente é isso com relação ao chakra sacral. Não tem muito o que falar sobre isso. Aí tem, claro, tem aquelas, né, diversas coisas que é quais são as cores que estão ligadas, o elemento que está ligado é a água, né? Eu já falei no começo do vídeo, porque a água, ela faz com que fluam as coisas dentro do corpo humano. É por isso que é importante tomar um copinho de água a cada 30 minutos, 1 hora no máximo, né? Então coloca lá, pede pro teu Google te lembrar a cada 30 minutos, ou você mesmo pode colocar ali no teu relógio, né, a cada 30 minutos para tomar um gole de água, porque isso vai fazer com que todos os fluidos do seu corpo funcionem, né, levem a água até onde precisa chegar, e assim mantendo o teu chakra sacral ativado o tempo todo. É esse chakra que dá vida para o corpo. E quando eu falo isso, eu digo em termos de, bom, se os espermatozoides do homem e os óvulos da mulher estiverem perfeitamente fluidos, com água, com líquido, eles vão conseguir chegar até mais fácil até onde eles precisam chegar. Então, fica mais fácil para você ter filhos, para quem tem dificuldade em ter filhos, por exemplo, né? E as pessoas, geralmente, pode ver, as pessoas que tomam água o tempo todo, que estão saudáveis, que estão tomando água o tempo todo, elas são mais saudáveis justamente por conta disso. Porque a água é o principal fluido do corpo humano, né? E ela que dá fluidez para os outros fluidos chegarem até onde ele precisa chegar, inclusive no cérebro. Já é comprovado que pessoas que não tomam água se esquecem de coisas. Então você se esquece o tempo todo porque o seu cérebro não está recebendo líquido na quantidade suficiente que ele teria para fazer as conexões que se chamam NAPSE. NAPSE... Ah, meu Deus, como chama em português? É NAPSE mesmo, né? Elipse. Alguma coisa assim. Elipse. Elapse. Alguma coisa assim. Que faz as conexões entre um neurônio e outro. Então você precisa de água para fazer isso, né? E você só vai conseguir fazer isso mantendo o chakra sacral ativado bebendo água o dia todo. Então se você não beber água o dia todo, de 30 em 30 minutos, no máximo de 1 hora, você vai colocar esse chakra. Lembra que o que a gente não usa atrofia? A gente não quer isso. Bom, é isso, meu tempo acabou, talvez não vou nem conseguir terminar esse vídeo, se eu não terminar a gente se vê no próximo vídeo. Mas se você gostou, já sabe o que fazer, se inscreve no vídeo, curte, compartilha com seus amigos e permita que novas pessoas tenham uma expansão de consciência para mudar essa mentalidade rumo a uma expansão melhor no nosso planeta. E eu deixo você por aqui, mas não sem antes dizer que o que você sabe é uma gota e o que você decide ignorar é um oceano. Um beijo no seu coração, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! A marca Roberto de Farias, logotipo com arquétipos, está mudando. Seu visual será logotipo com arquétipos. Todo o conteúdo é de acordo com as especificações do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O branding é necessário para a gestão e atualização da marca. Menos poluição visual e mais comunicação para você. E você, já atualizou sua marca? Acesse agora mesmo as plataformas virtuais e confira o novo conteúdo.